Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo de hoje vamos resolver 10 questões da RDC 67 de 2007. Falaremos mais especificamente sobre o anexo 5, que traz as boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas. A primeira questão é da banca Fundatec. Para responder a questão, considere a RDC 67 de 2007, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. A forma farmacêutica derivada, preparada segundo os compêndios homeopáticos reconhecidos internacionalmente, que constitui estoque para as preparações homeopáticas, denomina-se como A. Excipiente. Não. Na farmacologia, um excipiente é uma substância inerte que não possui ação terapêutica e é utilizada para dar forma ao medicamento. Não é usada especificamente a homeopatia como forma de estoque. B. Veículo. Também não. Um veículo é a substância que serve para transportar o princípio ativo de um medicamento. Embora utilizado em formulações, não é o termo correto para definir a forma de estoque em homeopatia. C. Matriz. Sim, aqui está correta. A matriz é a forma farmacêutica derivada utilizada em homeopatia que serve como base ou estoque para preparar outras diluições ou dinamizações. Vamos ver as demais. D. Dinamização. Não, a dinamização refere-se ao processo de diluição e agitação sucessiva na homeopatia e não é uma forma de estoque. E E. Macerado. Também não. Macerado é uma preparação obtida pela maceração de substâncias, mas não é específico para a homeopatia e nem é considerado uma forma de estoque. Gabarito, então, é a alternativa C. 2. Fundatec. Como é chamada a forma farmacêutica derivada, preparada segundo os compêndios homeopáticos reconhecidos internacionalmente, que constitui estoque para as preparações homeopáticas. Então, aqui já sabemos que a alternativa correta é a C, matriz, porém, vamos trabalhar os demais conceitos. A. Insumo. No contexto farmacêutico geral, um insumo é qualquer substância ou material usado no processo de fabricação de medicamentos, mas não descreve uma forma farmacêutica específica ou uma preparação homeopática de estoque. B. Isoterápico. Também não. Ele refere-se a uma prática dentro da homeopatia, que utiliza substâncias que causam sintomas semelhantes aos que se deseja tratar, e não é uma forma farmacêutica de estoque. D. Tintura-mãe, que é uma forma líquida concentrada de um extrato vegetal utilizado como base na homeopatia. Embora seja uma preparação importante, a questão pede especificamente pela forma de estoque reconhecida nos compêndios, que neste caso é a matriz. E tintura. As tinturas são soluções alcoólicas de extratos vegetais ou químicos utilizadas em várias práticas, incluindo a homeopatia, mas não se referem diretamente à forma de estoque descrita na questão. Questão número 3, da banca Consulpan. A dinamização é um processo constituído de diluições e sucções, que, de acordo com os preceitos da homeopatia, aumenta a potência do medicamento mediante a diminuição da quantidade de matéria. Assinale a alternativa correta a respeito das diluições utilizadas em homeopatia. Vamos analisar. A. As diluições produzidas são chamadas de potência. Sim, correta. Na homeopatia, as diluições produzidas são realmente chamadas de potência. Cada diluição sucessiva é vista como uma potência, que teoricamente aumenta o efeito terapêutico do medicamento, apesar de conter menos matéria. Este conceito é central na homeopatia, onde se acredita que o processo de dinamização torna o remédio mais eficaz, mesmo que a quantidade da substância original seja menor. Vamos, porém, analisar as demais alternativas. B. A diluição do medicamento homeopático feito em escala decimal é representada pelas siglas X, D ou DH,
sendo esta última a empregada no Brasil. Na representação, escrevem-se a potência e a escala, por exemplo, 1 DH, primeira potência de uma dinamização decimal. A diluição preparada é de 1/10, ou seja, uma parte da droga mais 10 partes do insumo inerte. Bem, a descrição sobre a escala decimal ela está correta até certo ponto. Realmente, a escala decimal é representada por x, d ou dH e indica que a diluição é de 1/10. No entanto, a alternativa não aborda diretamente a ideia de potência, como as diluições propriamente ditas, o que era o principal foco da questão. C. A diluição do medicamento homeopático feito em escala centesimal é representada pelas siglas C ou CH, sendo esta empregada no Brasil. Na representação, escrevem-se a potência e a escala, por exemplo, 2CH, segunda potência de uma dinamização centesimal. A diluição preparada é de 1/100, ou seja, uma parte da droga mais 100 partes do insumo inerte. Também a descrição do processo de diluição centesimal está correta, usando as siglas C ou CH para representar diluições de 1/100. Novamente, a alternativa não foca diretamente na definição de potência, como as diluições produzidas. E D, a diluição do medicamento homeopático feita em escala 50 milesimal é representada pelas siglas Q ou LM. Por exemplo, 3LM é a terceira potência de uma dinamização 50 milesimal. A diluição preparada é de 1/500 ml. Bem, a descrição sobre a escala 50 milesimal utilizada em homeopatia é correta em termos de representação e relação de diluição. No entanto, a afirmação de que a diluição é de 1/500 ml não está tecnicamente correta, uma vez que a diluição 50 milesimal não é expressa dessa forma. Além disso, a alternativa não aborda o conceito de potência como central. Portanto, gabarito é a alternativa A. 4. Banca IBFC. Bioterápico é a preparação medicamentosa de uso homeopático obtida a partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos, como secreções, excreções, tecidos e órgãos patológicos ou não, produtos de origem microbiana e alérgenos. Sobre os resíduos gerados por bioterápicos em uma farmácia de manipulação homeopática, assinale a alternativa correta. A. São considerados resíduos contaminados, substâncias infectantes e devem ser armazenados em saco branco leitoso. Sim, correta. Os bioterápicos, que incluem componentes biológicos como secreções e produtos microbianos, eles realmente são classificados como resíduos contaminados. E estes resíduos, eles requerem precauções especiais devido ao risco potencial de infecção. E aí eles devem ser armazenados em saco branco leitoso, que é o padrão para resíduos infectantes. Porém, vamos ver as demais alternativas. B. São considerados resíduos químicos e devem ser armazenados em saco azul leitoso. Não, incorreta. C. São considerados resíduos radioativos e devem ser armazenados em saco preto leitoso. Também incorreta. D. São considerados resíduos radioativos e devem ser armazenados em recipientes de material rígido forrados internamente com saco plástico resistente. Claro que não. Novamente, considera os resíduos como radioativos e sugere um método de armazenamento inadequado para bioterápicos, que não possuem características radioativas. E E. São considerados resíduos químicos e devem ser armazenados em recipientes de material rígido forrados internamente com saco plástico resistente. Incorreta também. Gabarito da questão é a alternativa A. Questão número 5 da banca Educa. Sobre a manipulação homeopática, é correto afirmar que 1. Para a manipulação desses medicamentos, os funcionários devem estar higienizados e não odorizados. Sim, correta. Isso evita a contaminação do medicamento, que é uma prática comum e necessária em manipulações sensíveis, como as homeopáticas. 2. A estrutura física deve conter sala exclusiva e isolada fisicamente para preparações homeopáticas,
localizada em área de baixa incidência de radiações e odores fortes, ou área local de sanitização e inativação. Correta também. A estrutura física ela deve ser projetada para minimizar a incidência de fatores que possam alterar a qualidade do medicamento. E aí, isso inclui salas exclusivas para manipulação homeopática, o que é uma exigência padrão. E 3, a farmácia que realizar preparo de alto isoterápico deve possuir uma sala específica para coleta e manipulação até 12CH ou 24DH. Sim, é necessário ter uma sala específica para a coleta e para a manipulação de alto isoterápicos que são preparados a partir de substâncias extraídas do próprio paciente. E aí essa prática é regulamentada e deve seguir normas específicas até as diluições 12CH ou 24DH. 4. A limpeza e a sanitização do local deve utilizar produtos sem odores e que não deixem resíduos, como por exemplo a solução hidroalcoólica 70%. Correta também, vimos isso lá na última aula. E aí isso assegura que não haja contaminação cruzada ou alteração do medicamento. 5. O prazo de validade e a manipulação da matriz, que é a forma farmacêutica homeopática de estoque, com teor alcoólico, devem ser realizados de acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, edição em vigor. Sim, isso garante a qualidade e a eficácia do tratamento. E a 6. O controle de qualidade é realizado no insumo inerte, através de análise de acordo com a farmacopeia ou com o fornecedor, e também de análise microbiológica das matrizes de estoque, por amostragem representativa, devendo-se estipular a periodicidade adequada. Correta também. Então, todas as alternativas estão corretas. Gabarito, então, é a alternativa E. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 corretas. Questão 6, Banca Vunesp. De acordo com a RDC 67 de 2007, que versa sobre a manipulação de preparações homeopáticas em farmácias, a banca não informar, ela quer a alternativa correta. As preparações homeopáticas podem ser executadas na mesma área das preparações alopáticas. Não, vimos isso na aula. A farmácia, para executar a manipulação de preparações homeopáticas, ela deve possuir sala exclusiva para este fim. B. A farmácia que realizar o preparo de alto isoterápico deve possuir sala específica para coleta e manipulação até 12CH ou 24DH, seguindo os preceitos da Farmacopeia Homeopática Brasileira, edição em vigor. Sim, aqui está correta. Por enquanto, é o nosso gabarito. D. A área de limpeza e higienização de utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas não podem ser compartilhada com aquela utilizada para a higienização dos materiais de preparações não homeopáticas. Não. A normativa fala que, no caso da existência de uma área específica de lavagem, ela pode sim ser compartilhada em momentos distintos para a lavagem de outros recipientes, utensílios e acessórios utilizados na manipulação de preparações não homeopáticas, sendo claro a procedimentos escritos. D. A preparação de heteroisoterápicos utilizando especialidades farmacêuticas que contenham substâncias sujeitas a controle especial deve ser realizada a partir do fornecimento do fármaco pelo próprio paciente e não está sujeita a receituário de controle especial. Também correta. Esta preparação, ela deve sim ser realizada a partir do estoque do estabelecimento ou então pode ser proveniente do próprio paciente, e ela deve obedecer às exigências da legislação específica vigente. A preparação e dispensação de heteroisoterápicos de potências igual ou acima de 6CH ou 12DH, com matrizes obtidas de laboratórios industriais homeopáticos, necessitam da autorização especial emitida pela Anvisa. Aqui, nesse caso, ela não necessita dessa autorização especial. O gabarito, então, é a alternativa B. Banca UFG. Conforme a resolução de diretoria colegiada RDC 67 de 2007, a que se refere a seguinte definição:
preparação medicamentosa de uso homeopático obtida a partir de produtos biológicos quimicamente indefinidos. A. Fitoterápicos. Não. Fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas e suas constituições químicas são geralmente bem definidas e conhecidas. E. Imunoterápicos. Também não. Os imunoterápicos, eles são usados para modificar ou potencializar a resposta imunológica do organismo. Embora possam ser derivados de produtos biológicos, eles não são especificamente descritos na RDC 67 como homeopáticos com composição química indefinida. C. Bioterápicos. Sim, aqui está correta. Os bioterápicos são preparados homeopáticos feitos a partir de produtos biológicos que são quimicamente indefinidos. Isso significa que não possuem uma composição química exatamente conhecida e definida, mas são utilizados na homeopatia por seus efeitos terapêuticos. E D. Quimioterápicos também não seria, pois os quimioterápicos, eles são substâncias químicas usadas para destruir células cancerígenas ou patógenos. Eles têm fórmulas químicas bem definidas e não se aplicam à definição de bioterápicos na homeopatia. Portanto, o gabarito é a alternativa B. 8. IBFC. A RDC 67, de 8 de outubro de 2007, é a resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Em relação à RDC 67 de 2007, considere as proposições abaixo e assinale a alternativa verdadeira. 1. A RDC 67 de 2007 regulamenta somente a manipulação de medicamentos a partir de insumos ou matérias-primas, inclusive de origem vegetal, a manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico e a manipulação de medicamentos homeopáticos. Incorreta. A RDC 67 ela é bem mais abrangente e ela inclui diversas diretrizes para a manipulação de diferentes tipos de preparações. 2. A pesagem de matérias-primas das substâncias de baixo índice terapêutico listadas pela RDC 67 de 2007 deverá ser feita obrigatoriamente pelo farmacêutico. Incorreta também. Esta pesagem, ela não é obrigatória do farmacêutico, mas sim deve ser supervisionada por ele, garantindo que as práticas sejam seguras e precisas. 3. A farmácia, para executar a manipulação de preparações homeopáticas, deve possuir, além das áreas comuns referidas lá no anexo 1 da RDC 67 de 2007, Boas Práticas de Manipulação em Farmácias, uma sala exclusiva para manipulação de preparações homeopáticas, área ou local de lavagem e inativação, e sala exclusiva para a coleta de material para o preparo de autoisoterápicos quando aplicável. Sim, aqui está correta, certinha conforme a normativa. Portanto, a alternativa correta é a D, 3 apenas. Questão número 9, do Instituto OCP. De acordo com as boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas em farmácias, a matriz deve ser identificada por meio do rótulo interno ou do fornecedor, de acordo com normas internacionais de nomenclatura e legislação específica, contendo os seguintes dados, exceto, vimos isso aqui durante a aula. A. Data da manipulação. Não. A data de manipulação ela é importante para garantir a rastreabilidade e o controle do processo de produção, além de auxiliar na determinação da validade do produto. B. Prazo de validade com mês e ano. Também não. O prazo de validade é informação crucial para assegurar que a preparação homeopática seja utilizada dentro de um período seguro e eficaz. C. Dinamização, escala e método. Essas informações específicas e técnicas são essenciais para identificar a forma como a matriz foi preparada e utilizada nas preparações homeopáticas. Então, incorreta também. D. Origem.
Não, esta informação garante a identificação correta e completa da matriz utilizada. E classificação toxicológica. Ah, sim, aqui está incorreto. A classificação toxicológica não é uma informação exigida pela legislação para o rótulo das matrizes em preparações homeopáticas. Portanto, este é o nosso gabarito. A última questão é da banca IBFC. A farmacotécnica homeopática tem como objetivo a manipulação dos princípios ativos para a fabricação de medicamentos homeopáticos através de técnicas peculiares, descritas na Farmacopeia Homeopática Brasileira. Sobre essas técnicas, assinale a alternativa correta. A tintura-mãe é a forma farmacêutica líquida que origina as diferentes formas e diluições de medicamentos homeopáticos, sendo preparada pela extração de substâncias vegetais ou de animais dissolvidos e ou extraídas em uma solução hidroalcoólica. Correta. Este é o processo fundamental e está de acordo com os métodos homeopáticos descritos na Farmacopeia Homeopática. Parece que já achamos o nosso gabarito. Mas vamos analisar as demais. B. Sucção é a técnica utilizada para dinamizar a tintura-mãe de origem mineral, onde se macera em álcool a substância escolhida. Incorreta. A sucção é uma técnica de agitação vigorosa, utilizada para dinamizar substâncias em homeopatia. E a maceração em álcool não está correta. A maceração é um processo diferente, não se aplica a definição de sucção. Portanto, não é o gabarito. C. As potências homeopáticas se referem a quão puras eram as substâncias utilizadas para a formulação dos insumos a serem preparados. Não. As potências homeopáticas não se referem à pureza das substâncias, mas sim ao grau de diluição e dinamização que elas foram submetidas. D. Para a preparação dos medicamentos homeopáticos, utiliza-se apenas água ionizada nas 3 primeiras triturações para a escala centesimal e nas 6 primeiras para a escala decimal. Claro que não. A preparação de medicamentos homeopáticos não utiliza água ionizada nas primeiras triturações. As triturações geralmente envolvem lactose e não água, especialmente nas técnicas iniciais de preparação, como as escalas decimais e centesimais. E dinamizações realizadas a partir de 4-CH e 7-DH dos medicamentos homeopáticos de substâncias insolúveis são realizadas em lactose e devem ser dispensadas apenas em glóbulos. Não. As dinamizações mencionadas não são realizadas exclusivamente em lactose. Além disso, os medicamentos homeopáticos não precisam ser dispensados apenas em glóbulos.